Olá, eu venho trazer aqui um estudo que fala sobre a terapia fotodinâmica e fotobiomodulação com laser vermelho de baixa intensidade no tratamento de pacientes oncológicos idosos com mucosite oral. Esse estudo, aqui eu trago os autores, os autores desse estudo. E esse estudo ele fala sobre o tratamento da terapia fotodinâmica e da terapia com fotobiomodulação no tratamento de mucosite oral. A mucosite oral ela é um efeito colateral ocasionado nos pacientes que fazem radioterapia ou quimioterapia ou ambos os tratamentos, né? Esses pacientes fazem essas terapias antineoplásicas durante o tratamento oncológico e principalmente nos pacientes que fazem esse tratamento de câncer de cabeça e pescoço, eles acabam tendo essa complicação da mucosite oral. Então, a mucosite oral são algumas lesões que aparecem na boca e que acabam prejudicando bastante a qualidade de vida desses pacientes que já estão passando por um tratamento oncológico, então acaba prejudicando bastante a qualidade de vida deles. O câncer de cabeça e pescoço é um câncer, um dos cânceres mais comuns, né? O sexto câncer de mais comum a nível mundial. Então, a mucosite oral, ela tem início ali entre o 7º e o 14º dia de tratamento, né, da terapia oncológica. Então, essas pessoas, a partir do início do tratamento, né, da radioterapia ou da quimioterapia, elas começam a apresentar essas lesões aí a partir já do 7º dia. Essa mucosite, ela apresenta primeiro como umas manchas brancas, uma placa branca dentro da boca, vão perdendo a estrutura, o epitélio da boca, ele vai sendo prejudicado e essas pessoas vão perdendo esse epitélio, e depois começam a aparecer algumas úlceras, que elas são cobertas por uma pequena fibrina branca. Então, é uma pseudomembrana ali que reveste essas úlceras e são lesões bastante sintomáticas. Então, esses pacientes eles têm bastante dor, tem uma sintomatologia dolorosa que atrapalha bastante a alimentação. Então, esses pacientes eles acabam tendo dificuldade de comer, de se alimentar e por isso também acaba atrapalhando até no tratamento oncológico, né? Porque como essas lesões na boca acabam dificultando a alimentação, então a absorção de vitaminas, de nutrientes acaba sendo prejudicada, o que prejudica também o tratamento, né, já oncológico, que já é tão difícil, que já é um tratamento que diminui a imunidade desses pacientes. Então, por isso que a mucosite oral, o tratamento dessa mucosite, ela é tão importante para melhorar a qualidade na alimentação desses pacientes que já estão passando pelo tratamento oncológico. Então, é importante que durante o tratamento oncológico, mesmo sendo uma doença que uma inflamação, né, essa mucosite, ela é esperada na maioria dos casos, é algo que tem que ser tratado em conjunto com o tratamento oncológico para melhorar principalmente a alimentação do paciente. Essas lesões, elas, do mesmo jeito que elas aparecem ali a partir do 7º dia, elas também regridem e existe uma cura espontânea a partir da 2ª até a 4ª semana após a última dose de terapia, tanto de quimioterapia ou de radioterapia. Então, esses dois tratamentos que esse estudo traz, o primeiro é a fotobiomodulação, que é uma terapia com um laser de baixa potência, onde é irradiada essa lesão, principalmente em lesões cutâneas, em lesões que têm algum tipo de ulceração,
e elas ajudam na remodelação tecidual, então ativam ali algumas bactérias, algumas células, e essas células acabam regenerando os tecidos, então ela é um processo de anti-inflamatório, produz um efeito anti-inflamatório, um efeito analgésico e um efeito de remodelação tecidual, então de regeneração. Então a fotobiomodulação ela acontece para isso, para ter uma regeneração tecidual e também para fazer a analgesia ali para os pacientes não terem dor. O outro tratamento utilizado nesse estudo é a terapia fotodinâmica, que é um tratamento que utiliza uma fonte de luz e um corante, que é um fotossensibilizador, e esse fotossensibilizador, quando ativado num comprimento de onda específico, ele acaba gerando espécies reativas de oxigênio, e esse oxigênio reativo ele é prejudicial e oxidativo para as células cancerígenas. Então, você tem uma diminuição das células cancerígenas e o tecido-alvo do paciente ele não gera nenhum dano. Então, a terapia fotodinâmica ela é muito utilizada no tratamento de câncer por esse motivo, porque ele consegue atingir as células do câncer, mas sem atingir os tecidos saudáveis do paciente. Então, essas são as duas modalidades que no estudo foram, que esse estudo traz, né? A terapia com laser de baixa potência e a terapia fotodinâmica utilizando um fotossensibilizador. Então, esse foi o objetivo do estudo, né? Avaliar o efeito da terapia fotodinâmica, que é a PDT, e da fotobiomodulação com laser de baixa potência, no tratamento da mucosite oral, desses pacientes oncológicos que são submetidos à radioterapia ou pode ir ambos os tratamentos ou apenas um deles, bem como a dor do paciente antes e depois das aplicações dessa terapia. Então, qual a metodologia desse estudo? Que esse estudo ele utilizou um comparativo de caráter clínico, experimental, descritivo, longitudinal e com abordagem quantitativa. Então, primeiramente foi feita a aprovação pelo Comitê de Ética. Após isso, foram selecionados. O estudo ele é bem restrito, apenas com 6 pacientes. Esses pacientes eles tinham idade entre 60 e 80 anos. Então, todos eles apresentavam mucosite oral de grau 2, 3 e 4. E esses pacientes eles estavam sendo submetidos à quimioterapia, radioterapia ou ambos os tratamentos, no Hospital Napoleão Laureano. 80% desses pacientes eram do sexo masculino, 20% do sexo feminino, e do total desses pacientes, 3 apresentavam um tipo de carcinoma, que é o carcinoma epidermoide ou o espinocelular, em cavidade tanto na boca como na orofaringe, nasofaringe e laringe. E outros 3 pacientes apresentavam lesões do tipo não carcinoma, entre elas o carcinoma mucoepidermoide e o linfoma não Hodgkin. Foi realizado então um registro clínico, né, desses pacientes com anamnese, né, todos os passos de uma consulta, fotografias intrabucais, né, dentro da boca de todos os pacientes. Após isso, foi aplicado um questionário para esses pacientes de qualidade de vida. Nesse questionário também continha informações sobre sexo, idade do paciente, onde era a localização dessas lesões, né, que eles estavam fazendo o tratamento, e o tipo de tratamento que cada paciente estava fazendo, qual tipo de tratamento oncológico cada paciente estava sendo submetido. Foram preenchidos também uma escala de dor para esses pacientes, tanto de dor inicial como de dor final e durante o tratamento, para saber qual o nível de dor, né, e fazer esse possível escala de dor desde inicial e final. Após isso foi feita a aplicação da terapia fotodinâmica com azul de metileno, esse foi o fotossensibilizador que foi utilizado, e a fotobiomodulação com o laser de baixa potência. O tratamento estabelecido então foi uma realização de 36
sessões da terapia com laser de baixa potência e 36 sessões de PDT. No grupo 1, 6 sessões de terapia com laser de baixa potência por paciente, no grupo 3, 6 sessões de PDT por paciente. Foi utilizado aqui a descrição dos lasers, né, que foi utilizado. Então, foi um laser vermelho, um laser do M-Optic, de São Carlos, né, São Paulo. Na terapia, o aparelho foi calibrado de duas maneiras diferentes. Então, primeiramente, para a terapia fotodinâmica, o aparelho foi calibrado num comprimento de onda de 660 nanômetros, com uma potência de 100 nanowatts e energia total de 4 joules. E emissão contínua por 40 segundos, com modo de operação pontual. Já na fotobiomodulação, esse aparelho foi calibrado de uma maneira diferente. Então, foi feito o mesmo comprimento de onda, 660 nanômetros, a mesma potência de 100 nanowatts, porém, a energia total foi de 0,6 joules durante 6 segundos. Então, a energia ela é bem menor, né? E o tempo também é menor ali para apenas fazer a fotobiomodulação, porque nesse caso a aplicação é feita diretamente, o efeito é da luz. Os pacientes foram separados em 2 grupos, o G1, onde foram tratados só com fotobiomodulação, e o G2, que foram tratados com terapia fotodinâmica. O grau da mucosite foi, né, também variava de 2 a 3, e o total dos pacientes que apresentavam mucosite oral em grau 3, outros em grau 1 e outros em grau 2. No grupo 2, tratado com a PDT, observou-se uma queda de mucosite no grau da mucosite. E no 1 também, no G1 também, mas a PDT ela se mostrou um pouco mais eficaz. Então, quando comparado ao grupo da terapia com laser, a PDT ela teve um maior impacto no decréscimo da intensidade da dor. Então, a analgesia foi maior com a PDT, foi 46% a mais a eficácia. Observou-se também que mesmo a dor inicial dos pacientes sendo maior no grupo da PDT, no final do tratamento todos eles apresentavam uma dor baixa, né, e não tinham dor, ou seja, que então a PDT foi mais eficaz porque esses pacientes iniciaram com mais dor. Então, o estudo concluiu aí que ambas as técnicas apresentam bons resultados, os resultados são bons em cada uma das técnicas, nessa estratégia de tratamento aí para os pacientes que passam por essa mucosite, porém, a terapia fotodinâmica ela foi um pouco mais efetiva em relação à analgesia e na queda do grau de mucosite. Então, e outra coisa que eles perceberam também é que clinicamente o reparo tecidual da mucosa ele ocorreu em ambos os casos e a regressão de grau das mucosites chegaram de 0 a 1 ao final dos 2 tratamentos. Porém, na questão da dor, a PDT foi mais eficaz, inclusive tem ali dizendo no estudo que uma sessão de PDT já conseguiu reduzir bastante o limiar de dor desses pacientes. Então, as duas, apesar de serem duas estratégias eficazes e as duas abordagens são muito eficientes, as duas técnicas são eficientes, mas a terapia fotodinâmica ela ainda consegue trazer um resultado um pouco superior ao da terapia com laser de baixa potência, que é a fotobiomodulação, ok? Então, esse é o meu estudo, essa é a apresentação desse estudo e muito obrigada.